Estamos bem? Aleluia. Glória a Deus. Devagarzinho vai animando, né? Mais animado. Falta muito, mas tá animado. Aleluia. Às vezes eu chego em casa, eu começo a preparar esse sermão quando eu tenho tempo. E essa semana eu tinha tempo, né? Porque venceu o contrato da empresa que eu trabalhava e eu estou aguardando aí uma outra empresa. E essa semana eu estava de boa. E aí eu começo a preparar lá para quarta-feira e todos os dias eu vou estudando, me acrescentando e perguntando para Deus de fato é isso que Ele quer que eu fale. Mas na maioria das vezes eu não falo 50% daquilo que eu coloco no papel. Saem outras coisas, mas vão para a honra e glória do Senhor. Nossa mensagem hoje ela tem um título voltado para caminhando nas veredas da fé. Às vezes nós caminhamos pelos caminhos da nossa vida e muitas vezes nós nos encontramos em cada encruzilhada, cada uma mais desafiadora que a outra, onde o nosso ser, a nossa sabedoria, ela se torna insuficiente. E as incertezas nos envolvem de uma tal maneira que nós às vezes pensamos em desistir. Esses caminhos muitas vezes incompreensíveis. A fé ele emerge como uma luz, como um farol que ilumina os nossos passos. E essa luz ela nos conduz para um lugar seguro, transformando totalmente a maneira como nós enfrentamos cada um desses desafios. Hoje nós somos convidados a meditar, explorar essa vereda de fé, mergulhando na palavra de Deus, que é como uma lâmpada para os nossos pés. Ela que nos orienta nos momentos de desespero, ela que nos pode trazer uma confiança inabalável. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nós encontramos um convite divino que transcende os tempos. Escrito há milênios, ele nunca deixou de ter poder sobre aqueles que guardam ele no coração. Aleluia. E diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras escritas por Salomão, palavras sábias, nos trazem o discernimento de como a fé não é só uma crença, a fé não é só aquilo que eu acredito, mas a fé é um modo de vida que molda
Porque a fé somente no intelecto e somente naquilo que eu acredito é muito vaga. Se ela não for uma fé vivida. Eu sempre falo de uma palavra aqui em hebraico que traduz muito o que é fé. Emuná. Emuná é a fé em ação. Eu quero muito vencer na vida. Acredito nisso? Sim. Mas o que eu tenho feito para eu vencer na vida? Eu quero muito que o meu casamento dê certo. Emuná. Eu tenho fé que Deus é poderoso, sim, para agir no nosso meio. Mas o que eu tenho feito para que isso dê certo? Eu tenho me tornado um homem diferente? Tenho sido mais carinhoso, mais presente? Independente das circunstâncias. Eu tenho sido uma pessoa em que a minha esposa pode olhar e falar assim: não, eu posso reclinar naquele ombro, independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo. A maioria dos cristãos vem da igreja e fala muito de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, naquilo que não se vê. Sim, eu não vejo, mas o que eu tenho feito para que isso se transforme em realidade na minha vida? Porque as pessoas querem facilidade. É como o jovem que quer ir para o Enem, mas não estuda. E todo mundo tem uma simpatia gospel para fazer, né? Tem gente que coloca o caderno embaixo do travesseiro, que é para memorizar, lembrar daquilo que foi lido. Você vai sim lembrar. Se você não estudar, você vai lembrar muito. Emuná. Pode se citar. Porque eu não lembrei. Vamos ficar junto comigo em pé? Aleluia. Esse versículo, esse capítulo de Provérbios, quem puder depois, se você pudesse fazer um propósito com Deus, de ler, meditar todos os dias num capítulo de Provérbios, sua vida mudaria. Provérbios significa conselhos. São conselhos que Deus deixou para que nós vivamos bem. Então são 31 capítulos. Se você todos os dias ler um capítulo e meditar naquele capítulo, trazer aquilo para dentro do teu coração, a sua vida vai ser transformada. Esse capítulo e esse versículo, ele reflete algo que é recorrente na Bíblia. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos ensina que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Temos que confiar em Deus, confiar na sua sabedoria, na sua soberania, e não confiar na nossa própria compreensão, porque às vezes a nossa compreensão não é nada comparado com aquilo que Deus quer fazer. Se os hebreus, o povo de Israel, fosse atrás de sabedoria, eles não tinham de ocupar as muralhas de Jericó. Porque humanamente falando, a estratégia de Deus era a coisa mais louca que podia existir no mundo. E as muralhas vieram ao chão. Quantas vezes coisas sem significância nenhuma se tornou algo extraordinário na mão de Deus. Deus pega aquele que não é e faz ser para envergonhar aquele que acha que é.
Então, as coisas insignificantes na mão de Deus se tornam algo extraordinário. Quem me vê falando hoje, não imagina que eu, em meio a um grupo, eu não falava. Eu tinha vergonha de falar. Eu era introvertido. Eu tinha uma síndrome de rejeição tremenda dentro de mim. E um dia que eu me entreguei a Deus e falei: eis-me aqui, usa a minha vida. Porque eu sonhava um dia pregar a palavra de Deus, mas o que eu fiz para isso se transformar em realidade? E o resto foi com Deus. Eu estava falando aqui com o pastor que tem um livro meu que eu lancei essa semana. E eu falei para ele que eu leio ele em 2 dias. Tem 206 páginas. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu detestava ler. Eu era um brasileiro nato. Mas eu descobri que se eu quisesse pregar a palavra de Deus melhor, eu tinha que adquirir conhecimento. E a única coisa que ninguém pode tirar de você se chama conhecimento. As pessoas podem roubar sua roupa, seus bens, você pode perder sua família, mas o conhecimento ninguém tira de você, ele é seu. Então conheça Deus, busque Deus, se entrelace com Deus. Sabe, eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai saía para ir ao matador às 3 horas da manhã. Eu tenho o privilégio, eu sou muito privilegiado, eu tenho 3 pais. Tem Deus, tem meu pai biológico e tem meu pai adotivo. Meu pai adotivo já faleceu. E ele, quando saía de manhã, eu grudava nas pernas dele e chorava porque eu queria ir junto. Aí, como ele não me levava, eu grudava na roda do carro. Se ele saísse, passava em cima. E ali era 40 minutos eu chorando, berrando, até ele fazer minha vontade, eu não estava. Na maioria das vezes ele falava assim: corre lá, troca de roupa e vem. Na hora que eu ia correr, ele ia embora. Mas está valendo. Está valendo. E assim tem que ser com Deus. Quantas vezes você chorou para Deus? Mas não para que Ele fizesse algo que você quer. Mas quantas vezes você chorou para estar junto com Deus? Para se fazer presente com Deus? Porque Deus tem que ser amado não por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais do que eu peço, penso, imagino, segundo o poder dele que opera em nós, em mim. Mas quantas vezes você chorou pela presença de Deus? Porque todo mundo quer ser paparicado por Deus, mas ninguém quer paparicar Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 3 nos diz para honrar a Deus com as nossas obras, confiar a Deus as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Estava conversando com minha esposa hoje, eu não faço nada sem a direção de Deus. Se Deus não colocar no meu coração algo relacionado à nossa empresa, eu não faço. Às vezes a mulher, ela
mais pelo emocional. E às vezes a emoção toma conta da mulherada lá em casa. E elas querem o que querem fazer, mas não. Se Deus não colocou no coração, eu não faço. Porque é Deus que direciona a minha vida. É de Deus que direciona o meu caminho. E eu não posso, nos momentos que eu estou bem, eu esquecer disso. Aí tudo que eu quero fazer, eu vou lá, faço, ajo pela emoção, não penso, não reflito. E aí as consequências vêm. E aí eu começo a reclamar e achar que Deus não tem olhado por mim, mas eu tenho agido de maneira errada com esse Deus. O Salmo 37, versículo 5, diz assim: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Se você confia em Deus, você tem que entregar o teu caminho a Ele. Que história é essa de só querermos Deus na hora que precisamos? O meu caminho é do Senhor, e o Senhor tem que trilhar comigo nesse caminho, porque senão não é de Deus, é o meu caminho. O meu caminho, de vez em quando, eu convido Deus para participar dele. É igual tem uma turma de cristãos aí, está emergindo, que estão criando, já criaram em alguns estados, eu não sei, aqui em São Paulo, eu não tenho nada a fundo, mas bloco evangélico de carnaval. Você já viu isso, Jesus? Carnaval é uma coisa. Um dia eu vou dar uma aula sobre o carnaval para vocês. Por que do carnaval? E por que da palestra? Mas não tem cabimento uma pessoa que diz que é lavada, remida do sangue do Cordeiro, montar um bloco de carnaval. Eu já vi sim grupos de evangelismo na porta dos clubes evangelizando, mas sem balançar o corpinho. Se balançar o corpo, sai fora. Mamãe, eu quero. Não quero, não. O meu caminho é do Senhor, e só a Ele pertence. Eu não posso caminhar em dois caminhos. Eu não posso seguir dois caminhos, porque só existe um caminho, só existe uma verdade, e esse caminho é o único que leva à vida, a vida eterna. Eu quero, às vezes, vencer os obstáculos, sair dos caminhos tortuosos, e pergunto por que isso acontece comigo, por que todas as vezes eu estou deparado numa encruzilhada sem solução. Muitas pessoas sempre enfrentam a mesma encruzilhada. Sabe por quê? Eu acho que eles assistem mais. Eu acho, só pode, porque é só na hora da mensagem, né? Sabe por quê que algumas pessoas sempre estão paradas na mesma encruzilhada? Porque não tem coragem de resolver ela. Ele quer que Deus resolva, mas ele não é capaz de resolver. Seja de qual âmbito for. Pastor, eu não dou certo em igreja nenhuma. Não sei o que é isso. Sempre acontece isso comigo. O problema está na igreja ou está em mim? Pastor, sempre quando eu vou na igreja eu não gosto das atitudes do meu pastor. Por que você sentou com o seu pastor e conversou com ele?
mais que uma pessoa chegue em mim e aponte os meus erros, a própria pessoa, do que chegar a conversa livre. Pastor, o meu casamento está se arruinando. Que dia que você sentou com seu cônjuge e conversou de uma forma aberta? Ah, pastor, mas é porque o senhor conhece o meu cônjuge. Para que dia que você jejuou antes de conversar? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é na região celestial. Quantas vezes vocês acham que eu jejuei e orei antes de falar com Dona Ana? Dona Ana, existe um ditado na minha terra que todo galizé gosta de briga. Dona Ana é baixinha, mas é brava. Hoje não, hoje ela está mais tardia de falar. É uma mulher sábia, mas no início, essa mulher era brava. Então eu tinha que jejuar, eu tinha que orar, porque a minha luta não era contra ela. E eu não podia falar também que ela está envergonhada, senão eu vou pegar. Né? Quantas vezes você jejuou para que isso resolva na tua vida? Quantas vezes você orou? Porque a gente fala que o nosso caminho é do Senhor, mas o quanto esse caminho seu é do Senhor? Só nas horas que você tropeça numa pedra, que o seu carro está apertando, que a sua barriga está doendo, que você está chorando. Porque quando você está saltitando, sabe o que eles saltitando, que é as meninas? Não, os homens não podem, não. O homem evangélico chegar dela, não. Aí não, pelo amor de Deus. Eu sou burro igual eu, saltitando. Coisa feia. Porque os que são de ordem espiritual, Deus vai agir. Mas e os que são de ordem material? Eu não deixo nada para amanhã. Se eu tenho alguma coisa para falar para algum de vocês, eu vou falar hoje. Porque se amanhã eu morrer, eu não deixo para amanhã. Todos os meus problemas são resolvidos hoje. Se eu tenho alguma coisa para resolver com a minha esposa, é hoje, não é amanhã. Porque amanhã a gente não sabe o que acontece. Hoje eu vi uma frase que eu gostei muito. É uma frase meio assim, não chega a ser chula, mas vale. Diz assim para os homens, e vale para as mulheres também. Se você reclama dos pneuzinhos da sua esposa, lembre-se que existe um borracheiro de olho nele. Reclama dos pneuzinhos da sua esposa. O borracheiro está lá, pronto para recalchutar. Cai no trago e deixar você de a pé na estrada. Eita glória! A palavra de Deus, ela existe para incentivar a nós a confiar em Deus completamente, buscando sua orientação em várias áreas da nossa vida, mas aplicar sobre nós a submissão a esse Deus. Buscar desse Deus discernimento, direção, principalmente nos momentos de indecisão em que eu não sei o que fazer. Agostinho de Hipona, ele tem um destaque, um comentário que diz assim, ele destaca que a necessidade de confiar
confiança em Deus, em contraste com a confiança limitada na própria compreensão humana. A confiança em Deus, ela confronta a nossa compreensão. Porque eu me lembro quando eu era macumbeiro, para tudo que você ia fazer tinha um Deus e tinha algo palpável de barro. Tinha algo material que você podia tocar. Até o dia que eu conheci o Deus único e aprendi que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não vejo Deus, mas a certeza que eu tenho que Ele está aqui é maior do que a minha visão. Porque se você sai da tua casa para vir aqui sem acreditar que Deus vai estar aqui, se você está na tua casa e duvida que Deus está lá, reveja seus conceitos. Porque a Bíblia diz que aonde eu pisar a planta dos meus pés, aquele lugar será abençoado. Se é abençoado, a presença de Deus se faz real aonde eu estiver. Nós temos que aplicar esses versículos na nossa vida diariamente. Quando nós abrimos a Bíblia, e eu abri a Bíblia, minha mente iluminou e ancorou nesse Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6. Mas você pode ler ele em diante. Ele tem muita sabedoria para te ensinar. Nós temos que confiar plenamente em Deus. Se nós não formos submissos a esse Deus, nós não seremos nada. Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mateus 6, 33 diz assim: buscar em primeiro lugar as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes nós conhecemos a Deus e nos tornamos meninos egoístas e só olhamos para o nosso umbigo e esquecendo que o reino pertence a Deus. Ao longo da tua caminhada cristã, quantas almas você já convidou e já ganhou para Cristo? A Ana leu aqui: a árvore que não der fruto, ela é cortada e lançada para ser queimada. O maior ministério que Deus pode te dar não é cantar, não é pregar, mas é ganhar almas. O crente que não chora por almas não é crente. Pastor, eu não quero ser chato. Não preciso ser chato. Não preciso ser chato. Crie estratégias. Por que você acha que o peixe vem no anzol? Porque ele gosta de ser ferido? Porque tem algo atrativo para ele. Evangelismo é isso. É você criar uma estratégia para que o peixe morda no anzol. E assim, partindo desse contexto, nós, pensando em algo contemporâneo, podemos dizer que a luz da fé não é uma imaginação teológica, mas uma força viva que nos guia nas nossas reflexões e ações. Nossa jornada
jornada de fé é fundamentada na compreensão profunda de que a sabedoria de Deus ultrapassa os nossos limites finitos. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos lembra que se nos falta sabedoria, podemos pedir a Deus que dá liberalmente. A fé, portanto, é mais do que uma declaração. É um compromisso dinâmico de confiança e obediência a Deus, que não só nos criou, mas também guia cada passo nosso. Existem alguns pontos fundamentais para a gente trazer para perto de nós e fazer com que aquilo se torne realidade todos os dias, independente da ocasião que estamos vivendo. Primeiro ponto: confiar plenamente em Deus. Lembrando da luz que ilumina, no Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 125, versículo 5. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A verdadeira confiança, como revelada nas Escrituras, não é apenas um ato de momento, mas um estilo de vida contínuo. Segundo ponto: abandonar a sabedoria humana. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, isso tem que acabar. Eu já falei sobre humildade aqui. Humildade não é se fazer de coitadinho. Humildade é eu me desfazer daquilo que eu sei para aprender. Então, com Deus não adianta eu chegar aqui achando que eu sou tal, que eu sou conhecedor, porque eu sou teólogo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu fui formado daquilo, porque eu sou um grande empresário, porque eu sou general, porque eu sou presidente. Não! Com Deus todos nós somos iguais, porque nada, nós somos nada diante de Deus e dependemos inteiramente desse Deus, independente do conhecimento que temos. Porque o nosso conhecimento diante de Deus não é nada. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 nos lembra que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Terceiro ponto: reconhecer a presença divina. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus promete estar conosco todos os dias, mesmo nos vales mais sombrios. Sua presença é a nossa maior bússola. É aquilo que eu falei: se você não crê que Deus é contigo em todos os momentos, por que você está caminhando? Se você não acredita nisso, pare, sente, reveja os seus conceitos e comece a caminhar novamente. Porque o próprio Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele também diz que aonde estiver dois ou três reunidos no nome dele, ali ele estaria. Ele também diz que se dois ligarem na terra, será ligado no céu. Sabe por que a maioria dos casais não combina? Porque não tem disso. Se eu e uma pessoa que eu não tenho tanto conhecimento, se nós concordarmos de algo diante de Deus, porque nós ligamos aquilo, é ligado no céu. Imagina um casal, a força que um casal tem dentro do teu lar, quando os dois concordam a mesma coisa, quando os dois olham para a mesma direção,
concordar com o homem, não, porque muitas vezes a mulher tem razão, mas também a mulher às vezes não tem razão, tem que concordar com o homem que ele tem razão. É os dois lado a lado, e não um achando que é mais do que o outro, um querendo pisar no outro, um querendo que o outro morre. Minha esposa disse que o melhor morre primeiro, né? O bom morre primeiro. Não sei se isso é verdade, não. Mas Deus tem que ser a nossa bússola constante. Nós temos que trazer esses versículos para dentro do nosso coração e caminhar todos os dias uma caminhada de fé. Não só na nossa mente, acreditando. Eu acredito em Deus, até o diabo acredita em Deus. Eu sou crente, o diabo também é crente, porque crente é todo aquele que crê. Mas trazer princípios da Bíblia para o nosso coração, princípios que vão anular outros princípios que nós tínhamos, outros valores que nós tínhamos. Que cada passo nosso seja impregnado de fé, nos guiando em direção a uma jornada de significado, de íntima comunhão com Deus, que nos chama a confiar nele em todas as situações. Um dia você vai ser gorda e vai sentir calor, viu, Yasmin? Um dia você vai ser gorda, desligou o ventilador para me judiar aqui. Um dia você vai ver. O PT está batendo você. Jesus me abraça. Olha aí, já estou suando. Acabou comigo. Gordo no calor, morre. Vou comprar um ar-condicionado portátil. Só para mim, vento do Espírito. Os nossos caminhos com Deus ficam mais fáceis. Mas com Deus, de fato, Deus, não convidando Deus para de vez em quando estar neles. Se você não sabe se você está no caminho de Deus, dobra o seu joelho, ore a Deus e pergunte a Ele, e Ele vai te responder. Ele respondeu para mim, eu não sou nada. Por que Ele não vai responder para vocês? Mas pare de se sentir na mesma encruzilhada. Resolva os seus problemas que você tem que resolver. E aquilo que não for cabível a você resolver, Deus vai resolver. Porque Ele tem resolvido os meus. Se Ele tem resolvido os meus, Ele pode resolver os seus. Mas desde que Ele realmente esteja no caminho certo. O nosso caminho pertence ao Senhor. Os nossos passos são do Senhor. As nossas atitudes são do Senhor. A nossa vida é do Senhor. A nossa casa, a nossa família, nossas finanças, nosso trabalho é do Senhor. Nós não temos nada aqui na terra, nós somos administradores daquilo que Deus nos deixa governar. Se você é um bom administrador, cada vez mais Deus vai te dar as coisas. Se você é um mau administrador, Deus vai segurar. Porque Deus não quer que ninguém se perca. É igual algumas pessoas, tem pessoas que não conseguem ganhar 2 salários. Sabe por quê? Não é porque ele não merece, é porque ele se perde se ele ganhar. Pega uma pessoa que ganha R$1.000 e sobra 20 mil na mão
dela. No outro dia ela está louca, não sabe o que fazer, vai na Shopee, né? Shopee, não sei da onde, Wish, olha lá quem é. O dia inteiro vendo Shopee. Shopee, olha que coisa bonitinha, eu não tenho nem medo. Eu não tenho medo. Se perde. Deus quer que você ganhe muito, mas você está preparado para esse mundo? A coisa melhor que nós